Consegue me Ah, ouvir? agora sim. Aham. Agora sim, né? E aí? Ó, falar o seguinte para vocês. O Guilherme, ele falou para a gente dar prosseguimento hoje ao que a gente tinha feito na semana passada. Lembra que o Guilherme acabou não podendo dar aula para vocês e aí pediu para que eu viesse meio que dar uma aula para vocês, conversar um pouco com vocês? Uhum. Então, ele pediu para que a gente fizesse isso de novo hoje, tá bom? Uhum. Só que hoje eu vou fazer alguns exercícios com vocês, mas eu vou também explicar uma parte da matéria. Tá legal? Legal. Ok. Eu quero pegar com vocês. Eu estava na semana passada resolvendo exercício da apostila de vocês, certo? Certo. Uhum. Correto? E aí, Correto. eu quero fazer com vocês uma coisinha nova, uma coisa diferente, tá? Eu quero fazer com vocês algumas coisas, explicar para vocês algumas coisinhas de gráfico que vocês não tiveram ainda, certo? Certo. Uhum. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês hoje é essa análise gráfica de movimento. Tá legal? Legal. Então, não é uma coisa muito complicada, não. A gente só vai destrinchar algumas coisas, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é destrinchar o movimento retilíneo uniforme, que vocês já viram, certo? Qual é a equação horária do movimento uniforme? Horária de posição. S igual a S0 mais V vezes T. Isso aí. Então, S, eu vou chamar de S', tá? Uhum. S é igual a S0 mais VT. Correto? Tudo bem? Uhum. Uhum. Vejam comigo o seguinte. Eu posso construir um gráfico da função horária de movimento. Eu tenho que ter um eixo X, eu tenho que ter um eixo Y, correto? Correto. Uhum. Então, eu vou botar um eixo X e vou colocar um eixo Y. Tá legal? Legal. Como que vocês estão em relação a gráfico lá na matemática? Já viram o gráfico do primeiro grau? Falando assim, eu não sei. Vejam só então aqui comigo uma coisinha. Se eu botar embaixo aqui, ó, eu posso botar essa seguinte equação, não consigo? Sim. Certo? Sim. Y igual a x mais b, vocês já viram essa equação? Já. Não. É uma equação do primeiro grau. Quem não viu ainda essa equação? Ah, não, sim, não, sim, essa eu daí. vi. Ah, não. Eu não lembro. De falar Não a lembram? verdade. Tá. O que acontece aqui? Eu tenho uma equação do primeiro grau. Eu tenho dois tipos de equação. Eu tenho a equação do primeiro grau, Ah, não, já vi sim. y é igual a ax mais b. E eu tenho uma equação do segundo grau, que é o mais importante também para vocês. A gente não vai entrar em coisas além disso aqui não, tá? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Já viram isso, né? Uhum. Alguém por acaso não viu? Só não lembro se viu ou não. Eu vi. Vocês já devem ter visto isso na matemática, provavelmente. Uhum. Uhum. Então, eu tenho esses dois tipos de equação extremamente importantes para vocês. Tá legal? E aí, Uhum. se eu pegar e comparar
essas duas equações, ó, eu vou ter o eixo y composto pelo resultado de S', certo? E o eixo x vai ser o meu tempo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, em vez de x, eu vou colocar qual valor? Tempo. Tempo. E lá em cima eu vou ter a minha posição, tá? Ok? Ok. Alguma dúvida até aqui? Vou colocar esse zero para facilitar. Alguma dúvida, galera? Não. Não. Não? Então eu vou ter S0 e V vezes T. Aí eu pergunto uma parada para vocês. Quando eu analiso isso, quando eu faço essa análise, vocês acham que esse gráfico ele vai ser um gráfico de primeiro ou de segundo grau? Primeiro. De primeiro grau, né? Porque eu estou comparando, inclusive, com o gráfico de primeiro grau. Tá legal? Então, ó, o que que vai acontecer? Eu vou ter esse gráfico aqui, essa reta. Ó, concordam comigo isso? Uhum. Certo? Aí, ó, eu vou ter S0 como esse valor aqui inicial. Tá bom? Por quê? Porque se eu jogar o tempo igual a zero, ó, se eu jogar o tempo igual a zero, V vezes zero igual a zero. Olha o que sobrou. Zero vai sobrar o quê? S é igual a S0. Certo? Certo. Então, ó, lá embaixo, quando o tempo for zero, que é o que está indicado na posição, vai ser S0. Ok? Ok. Mas, galera, eu teria uma outra possibilidade. Esse gráfico aqui não está subindo? Sim. Por que eu não posso fazer o gráfico descendo? Seria retrógrado, não? Exato. Vou botar em verde. Botar em azul. Vou botar em azul esse outro gráfico. Bom? Ó, ele descendo. Aqui, ó, no gráfico vermelho, eu tenho que a velocidade é uma velocidade positiva ou uma velocidade negativa? Positiva. É da minha velocidade positiva. Tá? Então, ele é qual tipo de movimento? Progressivo. Movimento progressivo. sim. Progressivo. Movimento progressivo. Tá? E no de baixo, que a velocidade ela é negativa, eu já dei até a resposta, ó, eu tenho que tipo de movimento? Retrógrado. 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 Tá legal? Uhum. Beleza? Ó, vou fazer a nossa última análise aqui, tá legal? Ó, olha esse gráfico em verde. Estão vendo? Uhum. Quem tem a maior velocidade? O gráfico em verde ou o gráfico em vermelho? Verde. O verde. O verde tem maior velocidade, certo? Certo. Então, quando a gente analisa esse gráfico, o que que acontece? Eu tenho que, quanto maior... Deixa eu botar aqui, Pedro. Quanto maior a inclinação, o que que acontece com a velocidade? Maior. Maior ela é, maior a Porque velocidade. percorre mais distância em menos tempo. Isso aí. Legal? Legal. Uhum. Alguma dúvida até aqui? Não.
Nenhum. Não? Vou continuar no movimento retilíneo uniforme, tá? Mas eu vou agora mudar o gráfico. Eu vou fazer um gráfico de uma outra coisa que tem na minha equação horária. Eu usei a posição, o que eu posso usar agora? Velocidade. A velocidade. Então, ó, tempo e velocidade. Esse movimento, diz para mim esse movimento. Ele é um movimento, ele varia a velocidade com o tempo? Sim ou não? Qual? O movimento retilíneo uniforme, olha só. Não. Ah. Ele não muda o movimento, certo? Uhum. Então, vocês acham que na velocidade ali, ele vai mudar? Não. Não, né? Então, esse gráfico ele tem que ser o quê? Reto. Constante. Certo? Certo. Aí, ó, aqui vai entrar o valor da velocidade do corpo. Ok? Ok. Uhum. Ó, vou fazer de novo a nossa análise. Aqui, ó, vou subir esse eixo para fazer a seguinte análise com vocês. Esse movimento, ele é um movimento que tem velocidade positiva, correto? Correto. E esse aqui é um movimento que tem velocidade negativa. Negativo. Ok? Ok. Uma aqui de velhinha, tá legal? Então a velhinha é negativa. Ok? Ok. Ok. Então, ó, vou colocar aqui V maior do que zero. E aqui eu vou botar que V é menor do que zero. Tá legal? Legal. Ó, temos alguma dúvida aqui? Não. Nenhuma. Nenhuma? Zero dúvida? Zero. Todo mundo tranquilo com isso? Uhum. Então, a gente terminou o movimento retilíneo uniforme. Qualquer movimento retilíneo, ele vai ter aqui essa questão, tá? Eu só preciso falar uma coisa que eu já estava me esquecendo. Eu vou pegar esse tempo, esse intervalo de tempo aqui, ó. Estão vendo esse intervalo de tempo? Uhum. Eu tenho aqui um T1. E tenho aqui um T2. Tá legal? Uhum. O que eu posso pegar? Tá? Eu posso pegar essa área aqui. Certo? Certo. Eu vou chamar ela de área A. Ok? Ok. Analisando, vou analisar aqui a nossa área A. Tá? Vou fazer aqui um quadrinho pra gente. Se eu analisar a nossa área A, olha que loucura que vai ser. Ó, analisando a área A. Como que eu calculo a área desse quadrado, desse retângulo aí embaixo? A área é a base, não é isso? Altura. Vezes a altura. Quem é a base? T2 menos T1, Menos não é T1. isso? Uhum. Quem é a altura? Velocidade. Certo? Uhum. Então a área, na verdade, ela é velocidade vezes o tempo, não é isso? Se eu comparar lá em cima com a equação horária de posição, a área vai ser o quê? A posição final. S menos S0, hein? Toma cuidado, ele vai ser o nosso A variação. delta S.
Ele vai ser a variação de posição. Tá legal? Uhum. Ok, pessoal? Ok. Alguma dúvida? Não. Não? Então a gente sabe que sempre a nossa área vai ser o quê? A variação de posição. Toda a área debaixo do gráfico velocidade e tempo vai ser a posição, a variação de posição. Tá legal? Uhum. Então, fala. Alguém me chamou? Eu posso anotar aqui para te mostrar o que eu quero falar? Pode até falar se você quiser. Se fosse essa daqui, ó. Essa Uhum. daqui. Esse gráfico. Seria assim, não seria? Calma aí, deixa eu ver aqui. Não seria? Então, olha só, verifica uma coisa. A gente não está variando a velocidade. Você está mexendo num gráfico Não, que não. Se fosse esse gráfico aqui, certo. Sim. seria assim. Aqui espaço e aqui tempo. Isso, Certo? tempo embaixo, espaço em cima. E aí o gráfico sobe. Seria, Tá? não, falando, seria exatamente essa inclinação, né? Talvez sim. É muito subjetivo. Você tem que analisar ponto em ponto com valores. Porque para montar um gráfico, os gráficos que eu estou montando são gráficos genéricos, né? Então, é a tendência do corpo de ser assim. Mas, dependendo da inclinação, é só o resultado da velocidade, por exemplo, que a gente vai conseguir montar, saber se a inclinação dele é exatamente essa ou não. Entende? Ok. Vai depender dos resultados, sabe? Das nossas contas. Ou das informações que a questão nos dá, porque essa parte de análise gráfica, ela é muito muito voltada para vocês desenvolverem exercícios, tá? Eu estou fazendo também isso com vocês, porque eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver o exercício 28. O exercício 28 de vocês fala sobre essa parte de gráfico da apostila de vocês. Tá? Beleza? Uhum. É muito para movimento uniforme de vocês. O movimento retilíneo uniformemente variado, ele até existe, vamos ter aí um gráfico, mas ele não mostra ser tão importante para vocês. Mas, por desencargo de consciência, vamos ao movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Nesse movimento, a gente tem duas equações principais. A gente tem a equação horária posição, correto? Que é S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. E a gente também tem a equação horária de velocidade. Lembra que eu só quero equações horárias, não quero equações no geral. Senão entraria, por exemplo, a equação de Torricelli. Né? Não é isso que eu quero. Então, ó, essa equação de posição, ela é uma equação de primeiro ou de segundo grau? Segundo. É uma equação de segundo grau. Então, ó, eu tenho aqui um gráfico que eu vou construir um gráfico de qual grau? De segundo grau. Certo? Se ela é de segundo grau, eu vou ter qual forma geométrica? Vai ser uma reta? Não vai ser mais uma reta, vai ser uma parábola. Paralela. Tá. Viram isso? Não. Mas eu sei o que é. Tudo bem. E de primeiro grau, eu vou ter uma reta. Tá?
Como eu disse para vocês, isso não é tão importante para vocês, mas o que eu quero que vocês saibam é a cara desse bicho. Tem uma Tá na legal? questão 23. Questão 23. Uhum. Deixa eu ver. Sim, na questão 23. Deixa eu ver aqui. Mas ela não é muito, assim, relativo ao gráfico que a gente vai fazer, sabe? Assim. Ela é mais um gráfico de impulso. Vocês não têm uma questão pura só desse tipo de gráfico. Por isso que eu não vou nem entrar tanto em questão desse tipo de gráfico. Tá bom? Ok. Eu vou construir os 3 gráficos. Tá legal? Uhum. Todos eles são referentes ao tempo. E eu vou mudar só quem está no eixo Y. Nesse aqui eu vou botar S. Nesse aqui eu vou botar V. E nesse aqui eu vou botar a aceleração. Tá? Uhum. Nossa aceleração é constante, correto? Sim. Então o gráfico também vai ser constante. Ok? Uhum. Nosso gráfico, nossa velocidade é um gráfico de primeiro grau, não é? Então, temos uma reta. Tá legal? O nosso gráfico de segundo grau é que é o mais chato. Beleza? E não vai ser isso aqui, calma aí. Ele vai ser uma parábola, ok? Uhum. Alguma coisa desse tipo aqui. Tá legal? Uhum. As análises lá são as mesmas para os dois. Eu posso encontrar um gráfico de velocidade para cima ou para baixo, tá? Também posso encontrar um gráfico aqui para cima, tá legal? Ó, esse gráfico aqui para cima. E aí, qual é a análise que eu vou fazer? Ó, na equação da reta, aqui eu vou ter a aceleração positiva e aqui a aceleração negativa, tá? Uhum. Aqui, ó, eu vou ter basicamente a mesma coisa, as mesmas análises, tá legal? Em relação à aceleração, à mudança de velocidade e tudo mais. O grande ponto aqui, ó, que eu quero chamar a atenção de vocês, que é uma coisa importante, é esse camarada aqui, ó. Tô vendo esse, tá até esses dois pontinhos aqui, ó. Esse ponto, que é o mais alto, e esse ponto aqui, que é o mais baixo. Uhum. Lembrando, aqui, ó, a minha aceleração é positiva, e aqui a minha aceleração é negativa, tá? Uhum. Bom, esses pontos mais baixos indicam velocidade igual a zero. Tá bom? Uhum. Os dois. O que que acontece nesse movimento aqui em que a velocidade é zero? Eu chamo, isso aí um esclarecimento mais para vocês resolverem exercício, que no movimento acelerado,
Um movimento acelerado. Depois. Quando eu tenho v igual a zero, temos a inversão do movimento. Tá legal? Isso que é a grande questão para a gente, tá? Que quando a velocidade for nula, eu tenho a nossa inversão de movimento. Então, se em algum momento, em alguma parte aí dos exercícios de vocês aparecer, calcule a posição, calcule o tempo em que ele altera, ele muda o movimento, ele inverte o movimento. Qual é o valor de velocidade que vocês têm que jogar? 0. Velocidade igual a 0. Tudo bem? Uhum. Tudo bem, pessoal, nessa análise gráfica nossa aqui? Sim. Essa é a parte de análise gráfica que eu queria falar com vocês. Não quero mais falar sobre análise gráfica, porque eu já cheguei no primeiro e já cheguei no segundo grau. Tá? Que já é até demais. Tá? Então, quero saber com vocês se tem algum exercício de dúvida aí para vocês, ou eu posso escolher para fazer. Não pode escolher. Eu também. Eu cheguei a terminar a 16 com vocês, não cheguei? Deixa eu só abrir a apostila aqui. Eu lembro que eu fiz a segunda Sim, parte terminou. e fiz a primeira parte, não fiz? Uhum. Eu não cheguei a falar com vocês sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Eu quero fazer com vocês a questão número 28. Tá legal? Uhum. É uma questão de... Adivinha o que a gente vai ver na questão 28? Gráfico. Gráfico. Temos um gráfico para a gente ver na questão 28. Então tem aqui, ó. Duas partículas A e B. Vamos ver se não me... Física é qual página? 46. Pelo menos aqui a apostila que eu tenho de vocês é a Minha 46. também é 46. Obrigado. Aqui.
Bom, pessoal, aqui a gente tem a nossa questãozinha, tá? Vou botar agora o gráfico para vocês. É um gráfico de tempo, vocês conseguem ver aí, né? Ele é um gráfico de tempo. Por posição em metros. Vou colocar colorido aqui para vocês não se perderem. Então, eu tenho um móvel A e um móvel B. Tá? Vou começar a dar um nome para os caras. S em metros. E em segundos. Tá? Aqui eu tenho o A. Aqui eu tenho o B. Esse primeiro aqui, ó, B parte de 40. A parte de 5. E aqui, ó, eu tenho um pontinho onde ele nos dá algumas informações também, ó. Ele diz que esse ponto é 20. Aqui, 5. E ali embaixo, 10. Ok? Todo mundo entende? Vamos ler esse gráfico? O que ele diz pra gente? Olha só. Eu tenho em vermelho o gráfico da partícula A, correto? A partícula A, ela sai da posição 5. Tá legal? Ela se move com velocidade positiva ou negativa? Positiva, tá? E vai caminhando. A partícula B, ela já tem esse gráfico em azul. Ela tem qual posição inicial? 40, certo? Conseguem ver meu cursor aqui no 40? Uhum. E ela tem velocidade positiva ou negativa? Negativo. Negativa, né? Ela para quando tem o tempo de 10 segundos, correto? Uhum. Legal. E esse pontinho aqui, ó, que eu vou marcar, o que será que ele nos dá de informação? Eles se cruzam. Que eles se encontram. Então, a informação que esse gráfico nos dá é de que eu tenho um encontro entre os dois móveis. Então, galera, ó, pelo gráfico podemos afirmar que, olha a letra E. Tchau, letra E, certo? Uhum. Por quê? Porque a gente está dizendo que eles se encontram quando o tempo for 5 e que a posição for 20. Tá legal? Então, ó, vamos tirar tudo desse gráfico para a partícula A. Eu tenho S, certo? É igual a S0 mais VT. Ah, não é zero ele não, S0. Ok? Uhum. Ó, aí, a posição final eu sei distinguir? Pelo gráfico, não. Eu sei que a posição inicial é de 5 e eu tenho V vezes um tempo, tá? Mas ele me diz que eu tenho uma posição explicada ali, não tem uma posição, um pontinho ali onde ele me diz que tem um encontro de móveis? Vou juntar essa informação e botar ela aqui. Ó, a velocidade eu não vou ter e o tempo é de 5. Tá legal? Vou passar o 5 para o outro lado. 20 menos 5 é igual a 5 vezes V. 15 é igual a 5 vezes V. Então, a velocidade é de quanto?
A velocidade de A vai ser de 3 metros por segundo. Ok? Uhum. Aham. Para o B, eu também tenho S é igual a S0 mais V vezes T. Qual é o S dele? Não sei, né? S0 é 40. Mas a velocidade eu também não tenho e o tempo eu também não tenho. Galera, ele não É, parou em... Oi? não seria menos a velocidade? Então, a gente vai concluir isso. Calma aí. Ah, sim. Qual é a posição final dele? Depois que ele para? Depois que ele passa pelo zero? Ó, 10. quando ele passa pelo S igual a zero, qual é o tempo dele? 10 segundos, não é? Uhum. Ó, vou passar o 40 para o outro lado, então vai ficar menos 40. 10 vezes V. Então, qual é a velocidade de B? Quatro. Menos Menos 4. 4 metros por segundo. Viram por que eu não precisei colocar o V ali no momento Uhum. do coisa? Então, ó, agora eu vou montar as equações horárias. Ó, SA, qual é a posição inicial de A? 5 mais 3 vezes o tempo. Ok? Uhum. SB é igual a 40 menos 4 vezes o tempo. Ok? Uhum. Ó, vamos fazer só uma análise agora do que a gente tem e do que a gente não tem. Letra A, ele se move no mesmo sentido? Não. Não. Não, né? Então, tchau. Eles movem-se em sentidos opostos? Sim. Uhum. Parece que sim, né? No instante t igual a zero, encontram-se a 40 metros de distância. Ainda não sabemos, né? Uhum. Letra D, movem-se com a mesma velocidade. Eles têm a mesma velocidade? Não. Não, né? Então, ó, tchau. Vamos ver agora, se no instante t igual a zero, eles estão a 40 metros de distância. Ó, SA é igual a 5 mais 3 vezes zero. Então, SA é igual a 5, correto? Uhum. S de B é igual a 40 menos 4 vezes zero. Logo, o S de B é 40. 40. Então, a distância entre eles, que é o D, vai ser S de B menos S de A. Isso vai ser 40 menos 5. 35. Então, a distância vai ser de 35 metros. Ok? Uhum. E aí? No instante t igual a zero, eles encontram-se a uma distância de 40 metros um do outro? Não. Não. É de 35 metros. Logo, qual é a nossa resposta? Letra B. Letra B de bola. Ok? Ok. Ok. Alguma dúvida? Não. Vamos a outro exercício, então? Pode ser. Uhum. Questão número 50. A questão número 50 é uma questão de... É uma questão de ultrapassagem e de encontro. Tá legal?
Aqui. A questão 50 da página 52. Então, aqui ele pede a velocidade final de B. Tá? Eu não vou botar as opções, até porque é mais tranquilo. Tudo bem. Então, ele nos dá um desenho sobre como como é esse movimento, né? Como é essa ultrapassagem. Então, eu tenho aqui, ó, a nossa estradinha, ela mais fina. Eu tenho aqui a nossa estrada. Tenho meu carrinho A. Ele vai com movimento retilíneo uniforme. E tenho o meu carrinho B, que está com o movimento retilíneo uniformemente variado. E vocês também já viram, certo? Legal? E aí, ele me diz que esse cara aqui, que está com mu, ele tem uma determinada velocidade. Esse aqui. E eu quero saber de B. A velocidade do carrinho A é de 20 metros por segundo. Tá? Ok. A velocidade inicial de A é de 10 metros por segundo. Tá legal? Que o tempo que ele leva para percorrer esse túnel aqui, ó, é de 40 segundos. Tá legal? E que esse túnel, ele é retilíneo. Tá legal? Essas são as informações que a gente tem. Ok? Bom, então vamos lá.
vamos às nossas continhas. Beleza? Bom, eu sei que A, ele está em movimento retilíneo uniforme, correto? Uhum. Então, para o A, eu tenho uma única equação. S é igual a S0 mais VT. Ok? Uhum. Então, ó, eu não sei a posição final dele, que seria o final do túnel, certo? Mas a posição inicial eu posso dizer que é 0. Certo? Certo. Eu sei que ele percorre isso em 20 metros por segundo e que ele leva quanto tempo para percorrer? 40 segundos. 40 segundos. Então, S é igual a 40 vezes 20, que dá 800 metros. Ok, isso? Ok. Ok. Todo mundo entendeu? Todo mundo comigo? Sim. Uhum. O próximo que eu preciso analisar é o B. O B está em movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, eu preciso de uma equação de B que me dê a velocidade final, que vai usar o tempo e que vai usar a velocidade inicial. Vamos lá, eu tenho V igual a V0 mais a T. Eu tenho V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu tenho que S é igual a S0 mais V0T mais A dividido por 2 vezes T ao quadrado. Pessoal, vejam comigo aqui, ó. Vou tentar usar a primeira. Eu tenho a velocidade final? Não, né? É o que ele quer. Eu tenho a velocidade inicial? Sim. Tenho a aceleração? Não. Não. Então, ó, eu tenho V0, eu tenho tempo. Eu quero descobrir a velocidade final e eu não tenho a aceleração. Certo? Vamos passar para a próxima. A velocidade final é o que eu quero descobrir, tá? A velocidade inicial a gente tem, 2 a gente tem, o ΔS a gente tem, porque a gente descobriu a posição final ali, certo? Só que a gente não tem aceleração. Ó, aqui embaixo também não tem aceleração, ó. Não tem aceleração, mas tem a posição inicial, a final, né? A velocidade inicial, temos o tempo e falta descobrir não temos aceleração. Então, a gente consegue usar uma só equação? Não. A gente vai usar pelo menos 2 equações. Qual equação vocês me sugerem usar primeiro? Terceiro. A terceira, não é? Uhum. A terceira tem mais cheques verdes, não é? Tem mais dados. Então, vou calcular S é igual a S0 mais V0T mais A dividido por 2 vezes T ao quadrado. Tá? O S0 é de 800, porque a gente descobriu. O S0, perdão, é 0, o S é 800, o S0 é 0. Mas, qual é a velocidade inicial dele? 10 metros por segundo, o tempo é de 400, mais A dividido por 2, vezes... O tempo é de 40, né? O tempo é de 40, né? Mais 40 ao quadrado. Estava só testando vocês. 800 é igual a 400, mais A dividido por 2, vezes 1.600. Então, ó, 800, vou passar o 400 para o outro lado.
é igual, menos 400 é igual a... Quanto que é 1.600 dividido por 2? Ah, 800. 800A. Então, ó, 400 é igual a 800 vezes A. Então, qual é o valor de A? 200. Ó, dá 0,5. Não é meio, né? 1 sobre 2? Uhum. Eu Alguém... Tranquilo. Alguém não pegou isso, galera? Pessoal, dúvidas? Não. Nenhuma dúvida? por hora não. Não? Não. Então, ó, agora eu vou usar a minha primeira equação, porque eu descobri a aceleração. Então, ó, V é igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final eu quero descobrir. A velocidade inicial é de 10 metros por segundo, a aceleração 0,5 e o tempo é de quanto? 40 segundos. V é igual a 10 mais 40 dividido por 2, 20. V é igual a 30 metros por segundo. Ok, galerinha? Uhum. Temos alguma Tirar um print dúvida? Rapidão. Temos alguma dúvida? Não. Eu não. Não? Não? Então a opção que a gente tem que marcar é a letra E. Correto? Correto. E aí, pessoal? Entenderam essa questão de encontro de móveis? Entendi. Sim. Tudo bem? Uhum. Um pouco cansativo, né? Mas dá certo. Ok, pessoal? Ok. 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 Para encerrar hoje, eu queria fazer mais uma com vocês. Só para encerrar. A questão número... Kevin. Fala, Maria Alice. Não, não é Maria Alice, não, é Cauane. Ah, tá. Voz muito parecida. Eu lembro que semana passada, logo no finalzinho da aula, você tava para fazer a questão 46. Só que aí acabou o tempo. Eu até marquei, porque... Aí você poderia fazer? Só agora, então, ela para encerrar. Gente, vocês têm voz muito parecida. Meu pai do céu. Discordo. Não, alguns de vocês têm voz parecida. Ah, sim. Ih, rapaz. Pelo adiantar da hora, eu não vou escrever o enunciado, pode ser? Eu vou só ler e vou deixar a resolução para vocês por conta do tempo. Ó, suponha que um automóvel de motor muito potente possa desenvolver uma aceleração média de modo igual a 10 metros por segundo. Então, ó, 10 metros por segundo ao quadrado é a nossa aceleração, tá? Isso aqui são os nossos dados, tá? Partindo do repouso, então a nossa velocidade inicial é igual a 0. Esse automóvel poderia chegar à velocidade de 90 km por hora. No intervalo de tempo mínimo em segundos igual a... Primeira leitura que eu fiz foi pegando todas as informações. Agora eu vou fazer uma segunda leitura para entender o que está acontecendo. Ó, suponha que um automóvel de motor muito potente possa desenvolver uma aceleração média de 10 metros por segundo. Partindo do repouso, esse automóvel poderia chegar a uma velocidade de 90 km por hora no intervalo mínimo em segundos igual. Então, ele quer saber se quando o móvel ele tem uma aceleração, um motor potente que
sai do repouso e pode chegar a uma velocidade de 90 km por hora, com uma aceleração de 10 metros por segundo, qual seria o tempo que ele levaria para esse processo acontecer? Para ele sair de 0, chegar a 90, 0 metros por segundo, chegar a 90 km por hora, com a aceleração de 10 metros por segundo. Né? Galera, a primeira coisa que a gente vai fazer, as unidades estão todas iguais no SI? E aí? Não. Não, né? O que eu tenho que fazer aqui nessa velocidade final? Tem que dividir por 3,6. Dividir por 3,6, que vai me dar uma velocidade de 25 metros por segundo. Ok? Uhum. Então, eu vou colocar lá. Velocidade é igual a V0 mais A vezes T. Ok? Ó, Uhum. velocidade final, a gente tem velocidade inicial também e aceleração também. O que ele quer é o tempo. Então, pelo nosso checklist aqui, ó, tá tudo bem para a gente usar essa equação. 25 é igual a 0 mais uma aceleração de 10 vezes o tempo. 25 é igual a 10t. T é igual a 2,5 segundos. Ok? Uhum. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Bom, então, a 46, letra C de casa. Uhum. Ok? Ok. Então, Lembra, parece ser galerinha, muito mais difícil. é. Então é isso. Essa é a resolução do nosso exercício. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Valeu. Tá bom? Obrigada, Kevin. Ótimo. Tchau, Obrigado gente. pela aula. Obrigado pela aula, Kel. Até mais, galerinha.